A nossa intenção hoje aqui é falar um pouco sobre a prática da pesquisa histórica. Não vamos tecer aqui considerações acadêmicas, até porque não temos formação no campo da história, dentro das academias, mas é a prática, onde buscar as fontes do Espiritismo e como tratar essas fontes. Na verdade, é uma sugestão, que cada um vai ter a sua maneira própria de trabalhar. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas fontes da história do Espiritismo. Nós selecionamos aí, colocamos, para que não nos falhe a memória, alguns itens onde nós podemos encontrar essas informações. Uma parte dela é bem conhecida, ou seja, ela é bem óbvia, que nós busquemos. Outras, para quem está começando, principalmente a pesquisa, elas são insuspeitas, que nós possamos encontrar informação nesses lugares. Logicamente, quando a gente está nesse campo da pesquisa, da Casa Espírita, nós vamos em busca do livro de atas, dos estatutos, regimento interno, os livros de sócios para que identifiquemos as pessoas, o registro de atividades doutrinárias, mediúnicas, de assistência social, correspondência. Então, existem vários livros dentro das instituições que podem trazer informações preciosas para o resgate da memória espírita. Lembrando que a maioria das casas espíritas, especialmente do passado, infelizmente, não tem esse material. Se teve, ele já se perdeu, né? Então, é um trabalho realmente, digamos, de garimpagem, como dizia o Eduardo. Então, nós vamos visitar as casas espíritas, as federações, e não vamos encontrar esse material. Não são muitas as casas, mas é um lugar óbvio. Então, nós devemos visitar jornais, revistas, boletins, material de divulgação dos eventos espíritas, que nós pudermos encontrar. Porque também dos antigos não são muito fáceis. E os de hoje são, mas daqui a 100 anos provavelmente não, porque nós também ainda, como movimento, não preservamos a nossa história em grande maioria. Por quê? Porque não temos esse hábito de guardar documentos. As casas espíritas não têm ambiente próprio para um arquivo, alguém que possa cuidar disso. Então, é uma questão que vai ter que ser discutida o mais breve possível. Mas, além desse material espírita, que, lógico, é natural, nós podemos ir em busca dessas fontes, nós temos os jornais, as revistas, os boletins, esse material laico que nós colocamos, especialmente nos séculos XIX e XX. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos publicações espíritas de vulto. Era muito mais difícil se publicar sobre espiritismo, porque o custo era elevado, as dificuldades aqui no Brasil para a produção desse material era muito grande. Então, onde é que a gente encontra muita coisa sobre o espiritismo? Nos jornais. Jornais de grande circulação em cada cidade, porque como não havia jornal espírita, eram poucos naquele tempo, era comum que nós vamos encontrar muito nos jornais as colunas espíritas. Algumas eram escritas pelas pessoas que estavam ali querendo fazer algum registro, e outras simplesmente transcreviam esse material. Por exemplo, quando fazíamos a pesquisa sobre Ana Prado, sobre quem escrevemos um trabalho, não encontrávamos de onde ela havia nascido. Foi uma dificuldade. Eu fui ao cartório, que ali também está listado embaixo, ao cartório de registro civil da época, em Belém, que foi onde ela desencarnou em abril de 1923, e peguei um traslado da certidão de óbito. Então, lá descobrimos que ela era do Amazonas.
Foi no cartório. Mas não sabíamos onde. Uma vez que estivemos numa biblioteca, a Biblioteca Municipal de Manaus, nos deparamos com vários jornais, entre eles um de Parintins, que nós encontramos, e que falava de política da cidade. Era um jornal político, da política da cidade. Mas deu aquela curiosidade de olhar aquele jornal. E quando eu peguei o terceiro número do jornal, estava o nome do marido da Ana Prado. A diferença do nome era uma letra, porque no jornal era Eurípides, P-I, e no livro do Nogueira de Faria era Eurípedes, P-E. Eu digo, olha, uma letra deve ser a mesma pessoa. Então fui pesquisando, e é o mesmo. Aí mais à frente, ele foi eleito prefeito na cidade de Parintins, à época era superintendente municipal, e lá ele dizia, ele é quem diz que a Ana Prado é filha de Parintins. Então foi num jornal que supostamente não iríamos encontrar essa informação. Lembrando que naquele tempo, como tinha menos gente, os jornais noticiavam o nascimento. Nasceu o filho de fulano de tal, o terceiro filho. Botava só o primeiro nome, mas é uma pista. Também um aniversário da senhora fulano de tal. Você fica sabendo qual é a data de nascimento da pessoa. Porque naquele tempo nós não tínhamos ainda o registro civil, só vem com a Constituição de 91, não é isso, Luciano? Nós não tínhamos, então o registro era na Cúria. Então, esses jornais, aparentemente, que não tenham relação com o Espiritismo, naquele período é onde a gente tem uma fonte imensa de informações. Lembro também que estava fazendo uma pesquisa ainda sobre o Amazonas, e cheguei na biblioteca, olha, era uma pilha, mais ou menos nessa altura de jornal, meu horário de almoço, então não dava tempo eu olhar. Eu digo, eu vou pegar alguns aqui, peguei uma meia dúzia para olhar. E eu abri o jornal, aqueles da letra pequenininha, que você tem que ter a vista de águia para enxergar. E quando eu abri o jornal, esse é um fenômeno mediúnico, depois é que a gente percebe. O nome é como se ele saltasse no meio daquelas letras, ele vem aqui em cima, como se fosse uma projeção holográfica. Bernardo Rodrigues da Almeida, que foi quem iniciou o Espiritismo no Amazonas, até onde sabemos. Descobrimos que ele era da Beneficente Portuguesa e ali abriu campo para um monte de pesquisa. Então, para aqueles que desejam mergulhar na pesquisa, que não têm tanto hábito de mergulhar na pesquisa, não desconsiderar nada. Inclusive, como nós colocamos ali, jornais, revistas e boletins de outras religiões. Outras descobertas que fizemos foram os nossos irmãos luteranos falando mal de um presidente da federação. Eu descobri quem era o presidente na época, mas num jornal evangélico. Eu rezei para quem escreveu não sei se serviu para ele, né? Hein? Em prece, sim. Então, a gente vai lá, olha, é um jornal evangélico. E está lá, porque é da época, é daqueles dias. Então, era comum naquele tempo que houvesse esse embate com o Espiritismo. Então, nós podemos e vamos encontrar muita informação nesses jornais, revistas de outras religiões, nos almanaques, como o Almanaque Lamé, que é um achado. Quem aqui não conhece o Almanaque Lamé? Alguém nunca ouviu falar? Né? O Almanaque Lamé é fantástico. Na época do Império, ele listava, estava ali, os profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, as empresas. Inclusive, nós descobrimos uma coisa e fizemos uma observação à FEB, que é a fundação da FEB, que é considerado hoje dia 2 de janeiro de 84. Mas o Almanaque Lamé diz que não. Ela é de 27 de dezembro de 83 e no livro de ata é 27 de dezembro de 83. Estava lá no Almanaque Lamé. Ah, não, mas é porque a
primeira reunião foi preparatória. Não foi, porque quem informava o Almanaque Lamé era a própria federação. Então, eles consideravam que a fundação era 27 de dezembro de 1883 e não 2 de janeiro de 84. Não vai mudar nada para a FEB, mas é uma informação histórica. E nós encontramos no Almanaque Lamé, quem me apresentou esse almanaque foi o Luciano, que eu não conhecia à época, e ele disse: meu filho, você conhece o Almanaque Lamé? Eu disse: não, nunca dei com ele, não. Pois vai lá. E estava lá a informação da FEB. E como ela, tem muita gente aparece no Almanaque Lamé, desses que a gente pesquisa do passado. E está disponível na internet. Se não tiraram, ele está lá. Então, essas fontes aí, que às vezes são insuspeitas, elas são ótimas. Livros cartorários de assentamento civil, nascimento, óbito, casamento, registros estatutários, transações comerciais, registro de imóveis. Tudo vale a pena a gente investigar quando descemos para começo do século XX, final do século XIX. Foi também num cartório desse, de registro, que encontramos informações sobre a Ana Prata, quando descobrimos que ela era de Parintins, que o marido dizia no jornal. Eu fui aos cartórios, e a mulher me mostrou uma caixa empoeirada, amarela, assim, do tempo. Ela olhou e disse: o senhor tem coragem de olhar aí? Eu digo: eu tenho, eu estou louco para encontrar alguma coisa. Então o senhor pode ver. E fomos encontrando informações de transações comerciais feitas pelo marido da Ana Prata e pela Ana Prata. Aí encontramos as certidões de nascimento dos filhos, e descobrimos um filho da Ana Prata, de que ninguém falava de quem escreveu sobre ela, que era o Dinamérico, o filho mais novo da Ana Prata. Ninguém falava. Mas no jornal, que o marido era prefeito, estava lá: nasceu o filho mais novo do senhor fulano de tal, de nome Dinamérico. Com o nome. Como não nascia muita gente, naquele tempo a cidade era pequena, nem nascia muita gente, nem morria muita gente. Então, em uma hora, você cobriu o nascimento e a morte do mês. Encontrei o Dinamérico, mas não tinha notícia de família. Anos depois, já para publicar o livro, entrei na internet, fazendo uma pesquisa, encontrei o nome de um Dinamérico, Rebelo, que havia sido assassinado por um colega do Exército, no Rio de Janeiro. E eles tinham sumido de Manaus. Eu disse: será que é o mesmo? Aí fui atrás. Aí descobrimos que ele tinha uma filha pequena, chamada Dileia. E eu fiz as contas, 41. Eu digo: essa Dileia deve estar ainda encarnada. Assim, não veio só completar algum karma, deve estar por aí. E fui procurar a Dileia. Encontrei aonde? No Facebook, que até Jesus está lá. Então, fui no Facebook, encontrei, pegamos material dessa mulher, ela foi conosco para o Amazonas lançar o livro. Então, nós não devemos desconsiderar essas fontes. E às vezes a gente fica na casa espírita querendo achar o livro de ata, que nunca teve ata, às vezes, e não vamos encontrar. Hoje nós temos registros audiovisuais. De primeiro nós tínhamos algumas fotografias, mas que muita gente não anota. Você tem a foto, mas não sabe quem é. Então é preciso, quando a gente tirar a foto, botar o nome. Eurípides, Marival, Jader, para que no futuro alguém identifique quem é. E também para que não haja erros, como o Luciano descobriu aí numa foto que durante muito tempo foi publicada como sendo do Bezerra de Menezes, e o Luciano descobriu pela gravata, que no tempo de Bezerra não tinha aquele tipo de gravata. Então não era Bezerra? Não é isso, Luciano? Engravatado Bezerra e botado nos livros por aí. Mas na época não tinha aquele tipo de gravata. Então você tem que ter conhecimento do contexto, da sociedade, dos costumes, das coisas, para poder avaliar. E o homem nem parecia com Bezerra. Ali foi muita vontade de botar uma foto do Bezerra, porque não tinha, assim, muita semelhança. Assim como aquela foto do Kardec, né? Que não é Kardec, era o pintor.
né? E a gente, mas esse Kardec estava até bonito, e não era Kardec, né? Mas hoje nós temos esses recursos audiovisuais e a gente pode preservar muita coisa através disso aí. E as fontes orais? São aqueles companheiros mais antigos do movimento espírita, que ainda tem memória. Na pesquisa do Amazonas, quando fizemos, descobrimos uma senhora que era neta do fundador da Federação Espírita Amazonense. E descobrimos na lista telefônica. Andei procurando lá o nome do pessoal do Leonardo Malché, passei a tarde todinha, ligando para todo o Malché que eu encontrava. Naquele tempo tinha a lista telefônica, né? E o povo já estava pensando assim que era algum traficante atrás deles. Até que uma senhorinha atendeu com a voz cansada. Ela disse, meu marido é sobrinho dele, do Malché. Eu digo, que bom, eu gostaria de falar com ele. Não vai poder, ele já morreu, o homem tinha morrido. Ele foi governador do Amazonas, Paulo Pinto Neri. Aí eu digo, mas não tem mais ninguém? Tem uns parentes dele em Brasília, no Rio. Encontramos esses parentes. Aí conversei com a mulher e tudo, liguei 3 meses depois para agradecer, tinha desencarnado. Então você pega um velhinho, entreviste logo. E não dê entrevista, né? Tem isso também. Não dei entrevista. O Luciano entrevistou uns 4 aqui no Ceará, depois foi rezar para eles. Porque é gente que já está com muita idade. Então ele pode desencarnar a qualquer hora, está só esperando dar a entrevista. Então nós não podemos adiar em nome da história. Em nome da história do Espírito. Não, isso é uma realidade. Não é verdade? É. Hoje até falaram, e o Luciano não merece uma biografia. Eu digo, vou entrevistar o Luciano, antes de eu ir embora. Ele já disse que não. Mas é uma fonte que está se perdendo, porque as pessoas mais velhas estão partindo, e nós não estamos registrando o que eles têm na memória. Não que essa memória seja integral, mas ela vai ter registro importante, e hoje a história usa muito a memória oral para os seus estudos, para estabelecer isso. Então, vamos na nossa cidade. O senhor está no Espiritismo há quantos anos? Estou há 60. Então, está perto de partir. Vamos fazer entrevista para registrar a memória com essas pessoas. Né? Então, são fontes, lógico que existem muitas outras. Também do cemitério. Eu sempre digo, o melhor lugar para encontrar morto é no cemitério. Porque quando eu pesquisei o Malché, eu já contei isso para um bocado aqui, já ouviu. Mas quando eu pesquisava o Malché, não achava nada do Malché antes. E eu cheguei nessa senhora através de uma ida ao cemitério. Levei meus meninos, que eu tenho muitos filhos, eu sou aqui do Ceará, e botei um em cada fila de cova. Eu digo, olha, vamos procurar, o nome é esse, e saímos. Cemitério antigo, naquele tempo só tinha um. Então vamos no cemitério mais antigo que tem aqui. E começamos a procurar. E uma das minhas filhas disse, pai, tem uma cruz aqui inclinada. Eu digo, o que é que tem? Não, tem o nome do Malché. A cruz dele é inclinada. Mas é inclinada de propósito, talvez no pedido dele. E quando eu cheguei lá, que via o túmulo do Malché, tinha outro túmulo do lado. Ele tinha 3 filhas, Magnólia, Miosotes e Margarida. Acho que é esse o nome. E tinha uma lá, eu digo, olha, não pode ter 2 Miosotes no Amazonas. Uma é filha, mas o nome dela não era Malché, ela tinha Neri, porque tinha casado com um dos Neres. E foi aí que nós chegamos, na família do Leonardo Malché. Uma visita ao cemitério, um túmulo do lado do outro, uma pessoa que tinha o nome Neri, eu digo, deve ser dos Neres, saímos atrás desses Neres, atrás desse povo, até que localizamos. E a espiritualidade vai conduzindo a gente nesse trabalho. Então, não dispense o cemitério. Até porque os cemitérios mais organizados, eles têm lá uma relação
dos túmulos com a família que cuida daquele túmulo. Ah, está aqui fulano desencarnou, está aqui fulano, está aqui sepultado. Como eu vou achar o descendente? A maioria dos cemitérios, você vai lá na secretaria, quem cuida do túmulo é fulano, é o descendente dele. Aí está com documento, tem foto, tem história, tem isso, tem aquilo. Então, o cemitério é um bom lugar para procurar quem já morreu. Né? Não, mas é verdade. E quem não gostar de cemitério agora vai ficar gostando. Então, as fontes, elas são inumeráveis. Nós colocamos algumas aí, mas para mostrar que nunca devemos dispensar quaisquer que sejam as fontes. Né? E buscar, para ver essas informações. Agora, encontramos a informação, o que vamos fazer com ela? É outro passo do trabalho. Né? Nós falamos da busca. As fontes são aquelas, nós vamos buscar nas casas espíritas, nas suas bibliotecas, museu, arquivo, aqueles que tiverem. Vamos procurar nas bibliotecas e arquivos públicos, inclusive a Biblioteca Nacional, a Hemeroteca, tem muita informação que nós podemos ir buscar. É aí onde buscar as fontes. Nos arquivos e bibliotecas das academias de letras, muitos daqueles espíritas antigos, eles eram escritores. Então está lá a biografia dele, dados deles estão lá dentro das academias de letras. Nas escolas e universidades, porque muitas fotos que nós temos conseguido até hoje têm sido na universidade. Lá no Amazonas foi um dos lugares que fizemos isso. Porque a primeira universidade do Brasil é a do Amazonas. Ela é de 1909, em 1910 começou a funcionar. A primeira universidade, a Universidade Livre de Manaus, ela é do Amazonas, aqui no Brasil. E lá eu fiquei surpreso. Tanto eles têm revista desse pessoal antigo, como tinha fotos que nos permitiram reproduzir. Então é um lugar que nós devemos procurar informação. Os institutos, como o IGA, por exemplo, né, Geografia e História, os tribunais de justiça, muitos desses companheiros nossos foram juízes, desembargadores, e eles estão lá, as fotos deles, eles têm até mini biografia dessas pessoas. A Beneficência Portuguesa, por quê? Santa Casa de Beneficência Portuguesa? Porque muitos dos pioneiros espíritas aqui no Brasil eram portugueses. Então, eles eram vinculados à Beneficência Portuguesa. A biblioteca deles, em Manaus, tem livros de 1.600 na biblioteca deles. Então, eu frequentei a biblioteca dele durante alguns anos e passava horas e horas. E a moça dizia, mas só o senhor entra aqui. Eu digo, eu acho que o desencarnado também. Mas pegamos muita informação. A Câmara de Comércio é outro lugar para procurar, porque muitos eram comerciantes. A gente vai para a atividade profissional deles. As entidades de classe, eles mantêm registro de muita gente. E a partir daí a gente vai desenrolando a história. Prefeitura, governo estadual, polícia, forças armadas, porque eles têm fotografias e têm biografias que não são completas, mas são aquele ponto de partida para que nós possamos avançar. Lembrando que naquele tempo havia muito homônimo, e você tinha Francisco José da Silva, aí tinha Francisco José da Silva filho, não tinha o nome filho, os nomes eram iguais. A gente tem que saber pela idade quem é o pai, quem era o filho, né? Então é importante procurar a família desses vultos espíritas, como nós já falamos, e nós temos hoje a internet. Mas a internet é aquela história, onde tem fumaça, tem fogo. Mas, às vezes, a fumaça daqui, ninguém sabe onde está o fogo. Então, informação de internet é um perigo, porque tem muito erro. Às vezes, erro de digitação. Uma pessoa digitou errado, aí o outro sai, multiplica, 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 multiplica. Então, a internet é lugar para se desconfiar onde estão as fontes. Nós precisamos checar as fontes. É importante a internet? É sim, mas é preciso checar essas fontes.
Mas nós vimos algumas fontes que são importantes para nós, vimos onde buscar essas fontes, lógico que existem outros lugares, cada um vai descobrindo quando está realizando a pesquisa, mas a parte mais importante, talvez, da pesquisa, do trabalho histórico, não é a localização da fonte, não é pegar a fonte. Que uso vamos fazer das fontes que temos em nossas mãos? Nós colocamos aqui alguma anotação, e eu acho bom, porque como eu não sou historiador, eu posso dizer o que quero. É igual quando você vai falar com o juiz num processo, se é advogado, não. Então você pode dizer o que quiser, né? Porque se estiver errado, você não é advogado. E aqui quem me ensinou tudo foi Luciano, então a culpa é dele. Mas como nós vamos tratar? Nós colocamos aqui umas frases só para a nossa meditação. O passado não nos lega testemunhos neutros e objetivos. Precisamos conhecer o contexto em que os fatos ocorreram, obter o máximo de informações. Por quê? Porque quem produziu aquela notícia do jornal, muitas vezes vai imprimir aquilo que ele traz consigo. Então, não há uma neutralidade. Na história, ela deve primar pela busca dessa neutralidade. Mas é muito difícil a gente falar do espiritismo sem deixar ali, mesmo sem querer, que a gente gosta do espiritismo. É uma coisa difícil, mas por isso nós precisamos ter esse cuidado. Na segunda frase, nós colocamos: todo documento, que é mais ou menos o que está na primeira, é o produto das escolhas dos seus autores, não a história. Ou seja, o documento é o que a pessoa acha que é, muitas vezes, não a história em si. Deve ser questionado pelo pesquisador da história, pois cada autor neles imprime a sua própria visão dos fatos, a seu gosto e crenças. Então, nós temos que pegar essas fontes e analisar. Nós não podemos tomar aquilo por verdade absoluta. É preciso encontrar outras fontes para compararmos. É preciso avaliarmos toda essa coisa, porque todo documento é a escolha de quem o produziu. Então, devemos fazer uso dos mais variados documentos como fonte de pesquisa, através de olhares distintos, da diversidade da linguagem, ou seja, procurar ver outras opiniões, para que a gente possa aí caminhar com mais segurança, né? E mesmo assim nós vamos cometer equívocos, porque isso é natural no trabalho de pesquisa. De posse das fontes históricas do Espiritismo, aqui estamos falando especificamente da doutrina, é importante que esta tenha origem distintas. Devemos realizar uma análise sociológica e cultural do movimento espírita, procurando identificar que influência exerceu na sociedade e que influência o movimento teve de volta. Porque nós estamos inseridos. Eu vi muita gente, por exemplo, criticar o Luiz Olímpio Teles de Menezes no início da doutrina. Mas eles eram católicos, estavam conhecendo a doutrina ali. Nós devemos não chegar e falar mal de fulano, eles estão começando um trabalho. Prestou um serviço inestimável à doutrina espírita no nosso país. Por exemplo, quando fizemos o trabalho do Amazonas, nós lemos o livro de Atas, que nós encontramos lá, desde a fundação. E uma coisa interessante é que havia um dia na Federação Espírita lá, que a sede era cedida para as reuniões da Sociedade Teosófica, da Helena Blavatsky. Hoje em dia, se você votar, o movimento vai excomungar você, se ceder, mas naquele tempo era natural, as coisas estavam chegando. Na Federação Espírita Amazonense, as pessoas entravam e faziam o sinal da cruz. E está lá registrado no livro de Atas. Eles fizeram uma reunião para saber se ia continuar permitindo as pessoas fazerem o sinal da cruz. Porque eles já achavam que não devia. Mas como as pessoas iriam reagir? Então, nós temos que ver qual era o contexto que nós tínhamos, quais eram os costumes
da época e não simplesmente ver a coisa fria. A análise da memória do movimento, quando é feita com acerto, ela vai permitir a gente saber como nós chegamos aqui hoje, para que a gente corrija rumos, fortaleça o que está de acordo com a codificação, e nós conheçamos a nós mesmos. Então é preciso fazer essa análise, e nós vamos errar nessas análises muitas vezes. E antes de emitirmos qualquer juízo pessoal, porque o juízo será sempre pessoal, isso aí é um pensamento meu, porque a gente imprime isso, devemos meditar e avaliar a coerência das fontes e nos pautarmos aí pela cautela. Porque às vezes a gente acha uma fonte, aí já corre com aquela fonte, aí na frente você acha outro que está dizendo aquela. E aí? Quando a gente só tem uma fonte, eu tenho esse cuidado e aconselho que se faça. Se eu só tenho uma fonte, eu digo, fulano disse, que se estiver errado, o problema é dele. E você deixa aberto para que outras informações sejam ali colocadas, sem anular o trabalho que você fez. Porque você fez com base na informação que você tinha. Eu conversei, aliás, mandei um e-mail uma vez, para um orador muito conhecido aqui no Brasil, sobre uma informação que ele deu numa palestra, em mais de uma ocasião. Eu digo, olha, eu estou escrevendo um trabalho assim, 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 e localizei essas informações. O que você me diria sobre isso? Até porque ele me autorizou a escrever o e-mail para ele. E ele me disse, eu não falo mais isso, porque o erro era a fonte. Então, a gente cita a fonte, porque o erro é da fonte. Além de ser justo com quem produziu lá anteriormente, devemos citar as fontes, e ter esse cuidado. Porque quantas vezes a gente não comenta uma coisa e logo depois a gente vê que não era bem daquele jeito, que havia mais informações, que houveram outras situações que infirmam aquela fonte ali como verdade. Porque, na verdade, não existe isso. O passado, ele sempre vai ser impreciso para nós. Então, devemos ter cautela com a fonte. Aqui, quando eu escrevi um artigozinho sobre Zaqueu, que o Luciano é da falange do Zaqueu, o Luciano Klein, né, os pequenos, eu soube que a dona Ivone do Amaral Pereira dizia que a última reencarnação de Zaqueu aqui na Terra foi como Bezerra de Menezes. Mas eu ouvi falar. Quem é? Eu digo, é o Pedro Camilo. Liguei para o Pedro. Eu digo, Pedro, de onde você tirou essa informação? Ele disse, olha, foi o Afonso Soares. Eu digo, vou ligar para o Afonso. Afonso, você ouviu? Ouvi. Eu digo, eu vou botar a nota de rodapé dizendo que foi você que disse. Não pode botar. Eu confio no Afonso, senão não teria colocado a informação. Sei que ela é verídica, que a dona Ivone do Amaral Pereira disse isso, porque o Afonso seria incapaz de forjar uma informação dessa. Mas a gente vai atrás, porque você dá segurança ao teu trabalho, que quem lê sente que houve uma pesquisa, que há uma consistência, vai estar escoimado de erros? Não, mas eles não vão ser tão graves, né? Então é preciso, e isso vale para a pesquisa em qualquer área, né? Então cuidado com as fontes, que às vezes vai ser fonte de dor de cabeça no futuro, né? Isso aqui eu coloquei, até mostrei para o Luciano. Ele disse, meu filho, o povo vai questionar. Eu digo, mas eu já botei, eu vou deixar. Então eu vou ler. Como eu digo, como não sou historiador de profissão, e sou espírita, e penso que quem escreve sobre a história do espiritismo tem um compromisso a mais do historiador que só relata os fatos. Então eu coloquei ali. O historiador espírita, aqui não defendemos o esquecimento dos fatos históricos desagradáveis. Deve primar pelo contributo ao progresso e harmonia do movimento espírita, tratar todos os assuntos com o devido respeito, procurando resguardar-se de ferir a memória daqueles que não mais estão entre nós, mesmo porque poderemos estar cometendo injustiças, já que a leitura do passado é sempre imprecisa.
Então, eu acho que nós, que trabalhamos a história do Espiritismo, temos uma responsabilidade adicional. Nós não somos o rádio, nós não somos jornalista que vai ali para fazer isso e aquilo, não. Nós temos que saber que nós temos problema no movimento espírita e vamos ter ainda por muito tempo. Mas as fontes, elas indicam também tendência de A ou de B. Então, nós devemos ser ponderados na análise disso aí e devemos ver se estamos contribuindo. Então, eu coloquei embaixo, a história não está nos documentos. É preciso dialogar com as fontes, a fim de produzirmos o conhecimento histórico. A fonte em si não é a história, nós temos que identificar, conversar e ver, analisar, conversar com outras pessoas, perguntar a opinião. Por exemplo, eu como tenho um amigo que é historiador, que é o Luciano, pergunto muito a ele. Vou pegar o telefone do Marcelo Gulão, que já está agora no doutorado. Marcelo, o que é que você acha disso? Porque são as coisas da psicologia. Vou falar com o Jader. Questões diferentes, nós nos recorremos a outros companheiros que têm mais para oferecer, isso dá mais segurança a nós. Tá certo? O Luciano não quis vir até aqui, realmente, nós é que produzimos isso aí, mas com certeza, em espírito, ele estava presente, o pequeno que é meu amigo do coração faz muito tempo.